Oi, gente! Essa semana eu tava buscando algo para ler e eu gosto de leituras curtas. E ali, navegando, né, no aplicativo do Kindle, eu encontrei um livro bem curtinho, um PDF, eu acho, chamado As Meninas de Johnson. Eu acredito que é assim que pronuncia, mas não tenho certeza. Vou mostrar aqui pra vocês a capa. Olha, uma capa bem bonita. Esse livro ele tem 55 páginas somente, mas ele é de uma obra assim grandiosíssima, né? Porque ele conta a história de mulheres que eram chamadas mulheres de conforto. Ali por volta da Segunda Guerra Mundial, algumas mulheres e crianças foram tiradas das suas casas com promessas de trabalho, com promessas de um futuro melhor, e algumas nem essas promessas tiveram. Elas só foram sequestradas ali do âmbito familiar para servirem de... Não tem uma palavra para me descrever, entendeu? Mas elas eram abusadas sexualmente por soldados durante a Segunda Guerra. Esse livro ele faz parte de uma escrita acadêmica da autora. Ela começou a escrever para o TCC dela e ela usou essa história para fazer parte do seu projeto. E ali conta uma história, assim, bem triste, né? Bem triste sobre as mulheres que viviam naquela época. Muitas mulheres que foram escravas sexuais desses soldados, passaram por coisas terríveis, coisas que a gente nem consegue imaginar, mas que elas viveram caladas, silenciadas, não falaram sobre aquilo durante anos. Nunca foi questionado, o governo sabia daquilo, mas fingia que nunca existiram. Então, é pesadíssimo. Não é uma leitura pesada, né? Mas é pesado o contexto em si. Eu procurei outras coisas assim no YouTube para estar falando sobre, mas eu não encontrei. Por isso que eu quis trazer para vocês. É uma escrita fluida, você consegue fazer a leitura de forma rápida. Para quem gosta assim de estar lendo as coisas mais curtinhas, é muito interessante você ver o relato de algumas dessas mulheres. Particularmente, eu gostei muito. Me incentivou a buscar mais sobre, a entender, porque eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre essas mulheres de conforto. Eu nem sabia que existiam, né? Então, a partir desse livro, dessa escrita, eu pude pesquisar um pouco mais e conhecer essas mulheres de fato. Uma das cenas do livro que mais me impactou, assim, foi quando chega uma novata no local que elas eram abusadas e ela se recusa. Ela se recusa a obedecer aos soldados. Geralmente, as meninas chegavam ali com muito medo, sem saber o que ia acontecer. Algumas eram crianças, para vocês terem noção de quão pesada é a história, né? Mas o livro não retrata assim de uma forma pesada. Você pode ler normalmente. Mas tem uma cena que me impactou, uma história ali. Essa jovem chega até o local para ela ser abusada sexualmente por esses soldados e ela se recusa. Ela diz não, que ela não vai obedecer. E aquilo gera revolta no soldado, né? Então ele tira aquela jovem do local, leva para fora daquele estabelecimento e ele simplesmente separa o corpo da cabeça dela. Para mim isso é muito chocante. E as outras meninas estão vendo aquilo, então acaba gerando mais medo nelas. Mais uma forma assim de, como é que eu posso dizer? Mais uma forma psicológica de fazê-las obedecerem eles, né? Delas não se negarem a ser escravas sexuais. Então, uma forma assim de tortura bem pesada. Essa cena me impactou muito, porque eu acredito ser uma adolescente, uma menina assim de 13, 14 anos, bem jovenzinha, sem saber. Chegou ali com a promessa de alguma coisa, nem nada, né? Foi sequestrada do seu meio familiar para servir de escrava sexual, né? Então eu achei bem pesado isso. Não é um livro sobre romance, não é uma ficção assim muito elaborada, são relatos reais do que acontecia naquela época. E eu particularmente não conhecia, mas eu gostei de ler, gostei, me interessei muito, dou 5 estrelas para esse tipo de leitura, porque me fascina.
Não sei se você já conhecia sobre as minas de conforto, sobre as minas de Johnson. Eu não conhecia. Se você já conhecia, me conta aqui, deixa aqui nos comentários algo que eu possa buscar, que eu possa me interessar mais. Se você já tinha lido essa obra, né, eu vou gostar muito de saber. E é isso, gente.